Vamos então hoje para um mini curso gratuito da barra ignorada e do Veles by Setup, que você pode interagir comigo ao vivo. Então esse vídeo eu estou gravando, porém ele será posto ao vivo, tá? E você pode aí fazer as suas perguntas via chat. Então você pode conversar comigo, detalhes, fazer perguntas a respeito aí desses dois setups. Setups esses que eu já postei aqui. Então se você procurar no meu canal, você vai ver vídeos aí da barra ignorada. Porém, eu vou colocar aqui para vocês uma versão 2023 ou 2024. Afinal, nós temos sim os trades aí no mercado, tá? Eles vão melhorando, né? Eu vou colocando ainda mais detalhes para então ficar as coisas ainda mais assertivas. Ok? Então eu vou apresentar, estou apresentando aqui para vocês com esse vídeo, estudando aqui com vocês com esse vídeo, a versão 2023 ou 2024 para barra ignorada por Veles by Setup, a forma aí mais eficaz de você trabalhar. Então, já pode aí realmente fazer as perguntas, o chat estará aberto. É muito interessante aí para nós interagirmos, porque afinal eu venho aí com um estudo muito em cima das pessoas para ajudá-las realmente a estarem mais consistentes aí no mercado. E você encontra esse material aqui gratuito, tá? Obviamente é também importante você ter a possibilidade aí, se você tiver a possibilidade, você participar da Masterclass, aonde eu estou presente todos os dias ao vivo. Lembrando que a Masterclass, nesse momento, ela está aí com a Black Friday. Então você pode obter a Masterclass com as apostilas inclusas por um preço bem mais módico ainda do que esse. Tá? As apostilas estão inclusas. Se você quiser também, você pode comprar a apostila separadamente. A mentoria também está em Black Friday. Então é um sucesso aí para vocês ficarem cada vez aí mais consistentes no mercado. Muito bem, então o que nós temos? O pessoal que me segue sabe o que é uma barra ignorada. Se você ainda não sabe, pode ver nos meus vídeos que você vai entender. O objetivo aqui desse vídeo é colocar de uma forma aí mais eficaz quais barras ignoradas assim que são mais eficazes. Lembrando, obviamente, do conceito, o que é uma barra ignorada? Barra ignorada é literalmente uma pausa, né? Você tem uma tendência, não existe barra ignorada contra a tendência, você vai conseguir só operar a barra ignorada a favor da tendência. Então a tendência tem que estar vigente, aqui nós tivemos uma tendência de baixa, tivemos aqui uma barra ignorada, tá? Tendência de baixa, uma barra ignorada e continua a queda, quer dizer, é um respiro para poder cair. Novamente, um respiro para poder subir aí novamente. Então aqui nós temos uma DBI, que é uma barra ignorada para você vender, tá, ok? E aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, nós temos vários exemplos aqui. Aqui nós temos uma barra ignorada para alta, né? Essa aqui é a RBI. Então nós temos a DBI e a RBI. Todo esse material aí está constando, tá? Está presente nas apostilas. Então se você vem aqui na página 258, na página 249, você já vê a questão aí da DBI e da RBI. Perfeito? Então na própria página 251, você observa que você tem dois candles de forte e baixa, tem uma barra verde aqui depois dos dois candles de forte e baixa, é você só vender na perda dessa barra. Tudo bem. Isso inclusive está aí presente para vocês, está no vídeo aí já presente para vocês no YouTube, que eu já postei aqui no canal. Agora, é o seguinte, tem muita a questão aqui, inclusive na apostila fala, tá? Se você vier na apostila aqui, você vai ver muita questão da qualidade da RBI, tá? A apostila tem realmente alguma coisa, mas obviamente eu vou falar ainda mais do que a própria apostila aí diz, certo? Então vamos lá. Então anotem, obviamente, se você quiser, pode voltar aí no vídeo, que esse vídeo vai ficar gravado, pode fazer as suas perguntas também. Quando que realmente eu tenho barras ignoradas, ou RBI ou DBI, de valor, que realmente são interessantes, o percentual de continuidade é alto? Quando que isso vai acontecer? Muito bem. Vamos estudar aí a questão então do contexto. Nós precisamos estudar do contexto
para saber realmente quais barras ignoradas são interessantes serem feitas ou não. Então, por exemplo, no dia que eu estou gravando aqui, né, esse dia aqui, ó, veja bem, vamos lá, ó. Eu estava observando aqui na parte da tarde, nós tivemos aqui uma DBI, certo? Nós tivemos aqui uma DBI, tá, que não teve continuidade. Se você brincou aqui, você acabou sendo estopado. Ou tem pessoas que colocam o stop na barra, o que eu não aconselho, mas tem pessoas que colocam o stop no candle anterior, que é o interessante para ser feito, e você viu que aqui houve stop da operação. Isso aqui é uma barra ignorada que não deu certo, não houve continuidade. Como que você foge? Como que você foge dessas situações de stop que à primeira vista seria um stop efetivo? Como que você foge dessas situações aí da barra ignorada para você não levar esse tipo de stop? Tá? Porque se você pensar, nós temos uma tendência, né, Senna? Exatamente, nós temos uma tendência de baixa, perdeu a barra ignorada e poderia cair, né? Muitas pessoas pensam, Senna, eu já entendi porque essa barra ignorada ela foi estopada. Essa barra ignorada ela foi estopada porque a média de 20 períodos estava inclinada para cima, né? Como a média de 20 períodos estava inclinada para cima, não é legal vender barras ignoradas assim, dessa forma. Veja bem, não foi por isso que a barra ignorada foi estopada. É permitido sim você vender na barra ignorada, vender na perda desse candle aqui, mesmo com a M20 inclinada para cima. Ok? Então isso é uma situação muito importante, tá, pessoal? Porque são detalhes aí que acabam passando batido, tá? Mas, por exemplo, essa DBI aqui, ela está com a M20 inclinada para cima. A que eu mostrei para vocês, ela está com a M20 inclinada mais para cima ainda. Mas essa também estava inclinada para cima. Observe que ele só inclinou para baixo na hora que eu já estava aqui. Quer dizer, se você não entrou aqui, nesse exemplo da página 261, tá, você acabou não pegando o trade. Você não ia pegar o trade aqui já, você tinha que entrar aqui. Então muitas pessoas ficam em dúvida para entrar na barra ignorada devido à inclinação da média estar ao contrário. Isso não tem problema, tá? Não tem problema, ok? Pode sim ser operada sem maiores problemas essa barra ignorada aqui. Porém, o contexto literalmente não estava favorável. Então, muito bem. Vamos identificar então quando nós podemos operar uma barra ignorada de qualidade, perfeito? Barras ignoradas de qualidade. Então vamos colocar aqui com tranquilidade, nós temos uma aula, vocês podem colocar as dúvidas aí que vocês tiverem no chat, barras ignoradas, né? Vamos colocar aqui barras ignoradas, ou seja, DBI ou RBI. Então vamos lá, DBI, RBI, certo? Muito bem, perfeito, tá? Barras ignoradas, DBI ou RBIs, tá? Então, nós temos as barras ignoradas aí, DBI e RBI. A DBI, no caso, para venda, a RBI para compra. O que nós devemos analisar inicialmente? A questão do contexto, tá? Qual que é o contexto? Qual que é o contexto para eu vender uma RBI ou uma DBI aí e obter sucesso com essa venda ou com essa compra? Qual que é o contexto? Muito bem, certo? Muito bem, então vamos lá. O contexto aqui estava favorável? Como é que nós estamos aqui nesse dia que eu estou gravando no macro? Olha a força dessa barra que nós estamos aqui hoje. Tá surpreendendo, inclusive, a força dessa barra. Olha a força dessa barra. Os preços nesse momento. Então, se eu colocar essa DBI aqui, ó, tá? Vou colocar uma linha aqui para vocês entenderem. Então, preste bem atenção nesses detalhes aqui, ó. Preste atenção, ó. Vou colocar uma linha, ok? Vou colocar uma linha. Vou até tracejar essa linha um pouco mais forte, ok? Vou tracejar essa linha um pouquinho mais forte. Tá? E vou deixar aí, perfeito. Na hora que eu olho o macro, na hora que eu olho o diário, observe que esse diário aí, essa linha, aonde aconteceu a DBI, tá? Eu estou no momento do mercado um candle fortíssimo
ele está acima da 200, está acima da 20 e está acima da 8. Quer dizer, eu não estou nenhuma vontade, o mercado não está com nenhuma vontade aí de queda. Tá? Então o contexto não me ajuda em absolutamente nada. Esse contexto não me ajuda em absolutamente nada, porque o macro ele está com vontade de subir. Tá? E tem um detalhe super importante aí, inclusive, né, pessoal? Super importante. Quando o macro está acima da 200, ele ainda fica mais forte. Quer dizer, o macro acima da 200 é ainda mais complicado de você fazer qualquer operação de venda. E muitas vezes o macro, com essa força toda, ele suplanta, ele supera, né, ele engole qualquer localização interessante que você tem. Ok? Então o que acontece? Aqui você tinha uma possibilidade realmente na venda, na perda, tá? Mas essa operação não era uma operação interessante visto o contexto. Então fazer esse tipo de operação aí com um contexto extremamente altista, certo? Não é interessante, ok? Não é interessante fazer essas DBIs aí com contexto baixista. Desculpa, com contexto altista dessa forma, certo? Não tem a ver com a M20 inclinada para cima. É claro que a M20 inclinada para cima aí, ela não ajuda em absolutamente nada, tá? Ela não ajuda em absolutamente nada. Porém, se você tivesse uma M20 inclinada para baixo aqui, certo? Inclinada para baixo, aqui tudo bonitinho, talvez essa operação também teria sido estopada. Tá? Então o contexto pega demais na questão das RBIs, da DBI, mas ele afeta muito, tá? Porém, quem opera DBIs e RBIs não pode reclamar. Nos últimos tempos aqui, eu estou falando dos 5 minutos, tá? Por quê? Vamos observar algumas DBIs ou RBIs que aconteceram aqui. Olha só que situação interessante, tá? Olha só que situação interessante. Vamos colocar as duas linhas aqui. Deixa eu colocar em linha roxa. Vou colocar numa linha roxa. Isso aqui é uma DBI, tá? Vou colocar uma linha roxa aqui. Ok? Vou colocar outra linha roxa aqui abaixo dessa DBI. Tá? Vou colocar outra linha roxa abaixo dessa DBI. Só para mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vou colocar roxa também. Vou colocar em 2 e aqui em 2 também. Certo? Perfeito. 2 e 2 também. E vou colocar uma outra DBI aqui interessante que nós tivemos. Ok? Ó, essa DBI aqui, muito interessante. Vou colocar como outra linha roxa. Tá? Certo aqui? Vamos lá. Olha. Lembrando, nós estamos ao vivo. Você pode deixar as suas perguntas aí no chat que eu estou respondendo as perguntas. Tá? Ok? Muito bem. Então, estou colocando as linhas, ó. Tem duas linhas aqui. Deixa eu ajustar, né? Tem duas linhas aqui. Ó, tem uma linha aqui e tem uma linha em cima. Tá. Então vamos lá no macro. 31 e coisa. Vamos olhar no macro. Olha que legal. Olha que legal. Olha onde estão essas linhas, pessoal. Onde que estão essas linhas? Tá? Essas linhas estão abaixo, tá? Estão abaixo da 200, estão abaixo da 20, estão abaixo da 8. Tá? As 3 aqui estão abaixo, certo? As 3 estão abaixo. Ou seja, quando você está operando aqui, conhece o setup DBI e RBI, preste bem atenção nisso. Olha que coisa sensacional. Quando você está operando e tem o setup RBI e DBI, tá? Você tem... isso aqui está no limite aqui, né? Aqui está no limite, vai. Aqui está no limite, mas tem operacional, tá? Aqui está no limite, mas tem operacional. Olha lá. Você tem aí uma DBI abaixo de todas as médias do macro. Então o macro aqui ajuda essa RBI. A DBI. Essa outra DBI, como é que você traz? Está claramente abaixo no macro. Vai te ajudar aqui? Vai te ajudar aqui. Então já tem duas DBIs aqui
que o macro está a favor. Agora eu vou pegar essa outra aqui, por exemplo, uma DBI maravilhosa, que nem foi muito, certo? Nem foi muito, mas tem o seu total valor. Ok? Um aluno meu aí fez na parte da tarde, eu não estava operando mais, perfeita DBI, olha lá, 2 candles de queda, tá? Abaixo do macro, tá? Deu uma pancadinha aqui, ou seja, esse setup ele pode ser utilizado, né, com o macro baixista ou altista, né, se for a RBI, ajuda muito o setup. E o contrário também é verdadeiro. Você operando de BIs e RBIs contra o macro, você é muito prejudicado. Muito prejudicado. Tá? Claro que às vezes vai dar certo. Tá? Claro que às vezes vai dar certo. Mas eu acabei de dar um exemplo que era um exemplo possível aqui e acabou dando stop. Né? Acabou dando stop aqui. Certo? Então nós tivemos esse exemplo aqui, esse exemplo acabou dando stop. Ok? Por quê? Justamente porque ela não está alinhada com o macro. Pelo contrário, ela está totalmente desalinhada. O mercado quer subir mesmo e ela não te dá essa oportunidade. Então a primeira coisa que é importante aí nessa versão 2023 ou 2024 é avaliar as RBIs e DBIs que estão a favor ou contra o macro, certo? A favor ou contra o macro. Tá, então, Luciano, eu entendi, perfeito? Eu entendi, tudo bem, show. Tá, quem não entender, coloque, tá, no chat, tá? Que eu estarei ao vivo aí explicando para vocês as melhores condições aí da DBI e RBI, perfeito? É a oportunidade que você tem de dialogar comigo. É um mini curso, uma oportunidade realmente, um mini curso teórico, que você vai poder aí dialogar comigo. Eu vou responder as perguntas aí de quem estiver ao vivo. Beleza? Tudo bem. Então, o que acontece aí? Eu tenho essa questão da DBI e RBI. Agora eu vou tirar as linhas, ok? Você já deve, se você não entendeu, volte o vídeo depois. Tá? Agora, você pode aí me perguntar, não é só nos momentos que o macro está baixista ou que o macro está altista, que você tem uma DBI. E quando você está no meio aqui, certo? E quando você está no meio aqui, será que existem DBIs ou RBIs aqui quando vários dias aqui nós estamos passando aqui no meio? Será que tem? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou olhar esse pedaço aqui, então eu vou colocar as duas linhas amarelas para mostrar aqui que eu estou no meio das médias, tá? Eu vou colocar essas duas linhas amarelas e vamos ver, vamos lá, vamos observar se existe. A melhor coisa é você observar o que está acontecendo no mercado, tá? Essa é a melhor coisa aí para você observar o que está acontecendo no mercado, tá? Então o que acontece? Eu estou no meio aqui, essas duas linhas, eu estou no meio aí, foi rápido esse meio, mas eu estou no meio aí, certo? O que acontece? Nós temos aqui DBIs e RBIs aqui. DBI eu não vi nenhuma, tá? DBI eu não vi nenhuma. E será que RBI eu tenho? Bom, eu tenho uma RBI aqui, certo? Eu tenho uma RBI aqui. Será que essa RBI ela está no meio ou ela ainda está embaixo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Vamos lá, certo? Olha aqui, ó. Bom, o que aconteceu nesse momento aqui? Essa RBI, tá? Essa RBI, ela estava abaixo. Pô, Sena, ela estava abaixo aí, né? É verdade, ela estava abaixo. Nossa, Sena, mas eu tô vendo que essa RBI aqui foi pra caramba pra cima aí, certo? Foi pra caramba pra cima aí. Inclusive, ela denotou, ela acabou julgando o movimento, definindo o movimento de reversão até do mercado, que o mercado estava baixista, de repente explodiu aqui, né? Ela deu uma parada aqui para a continuação do movimento. Eu falei assim, Sena, mas peraí, então essa DBI a gente não conseguiria pegar essa DBI, a gente não conseguiria pegar essa DBI aí, porque ela está contra o macro, né? E você acabou de falar
que contra um macro não é interessante, né? Eu entendi, contra um macro não é interessante. Então a gente não poderia pegar essa DBI ou essa RBI, poderia, Sena? Poderia por um detalhe, tá? Poderia por um detalhe. Qual? Eu não falei tudo ainda. Eu estou falando que a DBI e a RBI precisa de um contexto, tá? Então assim, você operar DBIs e RBIs contra o macro realmente não é muito produtivo. Eu já demonstrei esse detalhe aí, realmente não é muito produtivo. Porém, existem algumas situações, algumas exceções que dá para você tentar com um lote menor, porque não é a melhor DBI, melhor RBI. É uma RBI, nesse caso aqui, seria uma tentativa de trade, que é uma RBI naturalmente, certo? Por quê? Por quê? Agora preste bem atenção. Por quê? Porque você deve dar preferência, tá, para DBIs e RBIs que estão relativamente perto da 200. A 200 está aqui relativamente perto, tá? Relativamente perto. São RBIs e DBIs interessantes, ok? Então essa estrutura aqui, ela chega a ser interessante. 3 candles de alta, uma parada aqui e a continuação. Ela é interessante justamente porque ela está perto da M200. Mas definitivamente ela não é a melhor RBI. Ela não é a melhor RBI. Por quê? Porque ela não tem contexto. E é isso inclusive aqui que é muito importante para você entender, para você juntar as informações que eu estou passando, porque na verdade o curso que eu dou, a mentoria que eu dou, inclusive quem está vendo o mercado, tá? Preste muita atenção nisso, ok? Quem está vendo o vídeo aí, preste muita atenção nisso. Então, pessoal, quem está vendo esse vídeo aqui, você tem a possibilidade de ter todo esse conhecimento na mentoria avançada, ok? Que são 30 horas de aulas ao vivo, certo? Você tem um desconto da Black Friday, então você adquirindo aí tem um desconto Black Friday, procure a minha equipe no direct do Instagram, @senatrader, ok? E você também, nós estamos na Black Friday da Masterclass, ok? Ainda tem os links aí para distribuir para vocês aí, ok? O plano semestral, o plano anual, onde estão incluídas as apostilas também, certo? Muito bem, então, recapitulando, você precisa de conhecer contexto aí para a questão da RBI e da DBI. Isso eu estou explicando aí com detalhes para vocês, certo? Mas você pode sim, né, como nós tivemos esse exemplo aqui, tá? Que eu estava mostrando, da RBI, você pode se arriscar quando você tem uma DBI e uma RBI perto da M200, né? Visivelmente perto da M200. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma visualização, aqui nós estávamos numa tendência de baixa ainda, né? Mas estava perto da 200. Agora você imagina o poder de uma RBI dessas. Você imagina o poder de uma RBI dessas. Não foi muito, mas você imagina a mão que você pode entrar numa RBI dessas. Por quê? Porque aqui você tem um macro a favor e você também está com a DBI perto, então vamos lá, perto da M200. Então o fato de você ter um macro a favor e ter a DBI perto da M200, você tem a maior mão que você pode entrar na DBI. Essa DBI aí, apesar de ela não ter ido, é a DBI de maior qualidade que nós temos, certo? É a maior, repito, essa DBI aí é a DBI dos últimos tempos, tá? Com maior qualidade. Embora ela não tenha ido muito, ela foi suficiente para pagar a questão aí do 1 para 1, né? Aí você fala assim, Sena, aqui foi uma DBI também, errado. Lembre-se do conceito básico. Nessa aula, eu estou imaginando que você tenha um conceito básico dos vídeos aí do YouTube, da minha grade de vídeos do YouTube aí. Por quê? Você tem que ter dois candles de baixa, tem um candle ignorado,
para então você ter uma DBI. Aqui você tem somente um candle, tá? E tem uma barra ignorada aqui, que eu não considero no mercado brasileiro uma barra ignorada. Então, nesse exemplo, esse pedaço aqui, inclusive, é o exemplo perfeito do que é uma DBI e do que não é para mim no mercado brasileiro. Obviamente, nós estamos se tratando aqui do método Olive com minhas adaptações para o mercado brasileiro, certo? Então, para mim, isso aqui não é uma DBI, para mim, isso aqui é uma DBI porque tem 2 candles de queda. Isso aqui é somente um candle único, tá, pessoal? Somente um candle único. Tá? Outra situação interessante também, que agora que eu estou vendo, eu estava vendo mais essa RBI, que nós tivemos aqui ó, uma RBI, né? Isso aqui é uma RBI aqui também, nós tivemos uma RBI perto da M200. Então, quando você tem uma RBI perto da M200, mesmo estando contra um macro, você pode operar. Então, olha que situação interessante que eu estou deixando aqui para vocês. Tá? Quais são as melhores RBIs e DBIs? Se você tiver um macro a seu favor e você tiver com ela perto da M200. Certo? Macro a favor, perto da M200. Essas são as melhores DBIs que você pode ter. Tá? Agora, e quando você pode operar DBIs e RBIs aí contra um macro? Tá? Você pode operar DBIs e RBIs contra um macro quando você está relativamente perto, aqui eu considero perto, ela está visualmente perto da M200. Você está vendo a M200 aqui, não lá em cima. Então, por exemplo, isso aqui é uma RBI, vocês concordam comigo? Tá? Isso aqui é uma RBI. Tá? Isso aqui é uma RBI. O fato de ela estar a favor do macro, onde que está essa RBI aqui? Vamos ver. Certo? Agora eu vou deixar vocês entendendo perfeitamente todas as nuances aí. Ó. Deixa eu colocar em azul aqui, se vai ficar bom aqui. Vamos ver, colocar em azul aqui, vamos ver se vai ficar bom, tá? Vamos ver se vai ficar legal aqui. Tá, vamos colocar o macro. Olha lá. O macro está no meio das médias. Será que essa RBI aí é uma RBI interessante para ser operada? Será que essa RBI aqui é uma RBI interessante para ser operada? Tá? Será que você vai conseguir muito dinheiro com essa RBI aqui? O macro está no meio das médias, quer dizer, o macro não te ajuda. Você não consegue nem ver a M200 aqui. Tá? Será que essa RBI é interessante? A resposta é não. Essa RBI é um trade que definitivamente eu não entro. Tá? Ele foi um pouquinho aqui, definitivamente eu não entro nessa RBI. Se eu nem ver a 200... Tá? Você está no meio do macro, você não está a favor do macro ainda. Ok? Então não vale a pena. Não vale a pena essa RBI de BI. Essa RBI. Assim como não valeria a pena de BIs da mesma forma. Tá? Então são situações aí muito interessantes, situações importantes para você observar. Então a partir dessa aula, você tem a definição das RBIs e DBIs aí para serem operadas. E recapitulando, é justamente dessa forma. Tá? Quais são as RBIs e DBIs interessantes de serem operadas? Certo? Aqui estão a favor do macro e as que estão perto da M200. Certo? Então as que estão a favor do macro e perto da M200. Então aqui você tem a melhor DBI que você pode ter. Você está perto da M200, está a favor do macro. Tá? Dá para operar contra o macro a DBIs e RBIs? Sim. Porém, de preferência, o mais próximo possível da visualização possível aqui perto da M200. Essa aqui, inclusive, é melhor do que essa, para ser sincero com vocês, porque ela está bem perto da M200 aqui. Certo? Mas essa aqui acabou indo também. Agora, operar RBIs ou DBIs longe da M200, sem o macro estar a favor, certo? Aqui, ó, por exemplo, na linha azul, você ainda não tinha o macro a seu favor. Certo? Se você tivesse essa linha azul aqui, se você tivesse uma RBI aí nessa linha, pelo menos você tinha mais poder. Certo? Você tinha mais poder, mas não é o caso. Né? Então, assim, preferência de fazer RBIs e DBIs assim. Dessa forma, você vai ter um percentual de acerto extremamente alto. Quem está vendo esse vídeo, você vai ter um percentual de acerto extremamente alto se tratando aí de RBIs e DBIs. Por isso que eu deixei essa aula aqui para mostrar, inclusive, o que eu falo nas mentorias
obviamente com mais detalhes do que esses detalhes aí que eu estou falando. Né? Então, na mentoria, quem me pergunta, Luciano, como é que é a mentoria? Eu vou explicar todos esses detalhes da RBI e DBI para você, tá? De uma forma aí, com vários exemplos, tá? Um pouco mais lenta do que isso, com mais ainda, tem mais detalhes a respeito. Tá? Isso não são todos os detalhes ainda, porém, isso aqui é uma versão 2023, 2024 para você obter. Observe que essa RBI aqui de Lock 3, tá? Ela vai, né? Ela vai, por quê? Porque a M200 está aqui no contexto, você está vendo a M200 aqui. Eu só não sei se o macro está a favor. Se o macro estiver a favor, realmente é o macro e o fato de eu estar aqui visualmente perto da M200. Tá? Isso é que gera o potencial aí da RBI ou da DBI. Certo? Então tem esses detalhes aí para vocês entenderem essa questão. O vídeo vai ficar gravado, então vocês podem, lembrando que nós estamos aí no chat ao vivo, você pode fazer essas perguntas que você quiser, e você também pode também se inscrever na Masterclass, convido a todos a se inscrever na Masterclass, o preço da Black Friday, tá? Para você então obter ao vivo, todos esses detalhes ao vivo, que é melhor ainda, né? Então você vê com detalhes aí realmente o que está acontecendo. Aqui tem um exemplo muito bonito de VBS. Ok. O VBS é o recuo numa tendência de alta. Tá? O VBS é um recuo numa tendência de alta. O VSS é um repique numa tendência de baixa. Agora, como que acontece o VBS para você fazer significar o VBS? Como que acontece? Acontece da seguinte forma. Tá? Eu preciso de pelo menos 3 candles de recuo. Não importa se sejam 4, sejam 5, eu preciso no mínimo 3 candles. 2 não serve. 2 não serve. Tá? 2 não serve. Então, inclusive, isso aqui ia de encontro ao setup do Larry Williams, que não existe, inclusive, numa última entrevista que ele falou que nunca ouvia falar disso. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 não existe. Tá? E o pessoal apregoando aí que era o setup do Larry Williams, não existe. Era basicamente a mesma coisa, só que eles falavam que a tendência de alta, recuo de 2 candles, bateu na 8, aqui acionava e dava entrada, e dava um stop direto, isso aqui, 2 candles, que dava stop direto. Não é, existe o VBS do Oliver, que é no mínimo 3 candles de recuo. 3 candles de mesma cor. 3 candles de mesma cor. E o VSS um repique 3 candles de mesma cor. Tá? Aí você fala assim, olha esse exemplo da página 313. Tá? Belíssimo, né? E muita coisa ao mesmo tempo aí acontecendo, né? Se isso desse errado aí, eu nem sei o que eu faria. São as confluências, né, de vários setups. São. Errado no dia, a gente encerra e vai tomar um café, né, mestre? Que é melhor. Mas esse, por exemplo, esse aqui, por exemplo, que é um GIF também, mas são vários. Vamos pegar o exemplo normal aqui, sem outro, só o VBS. Só o VBS mesmo, e o VSS aqui, ó. O que acontece? Quando que aparece o VBS, quando aparece o VSS? O VBS é um recuo numa tendência de alta, o VSS é um repique numa tendência de baixa. Então, o que você está esperando? Bom, você pega uma tendência, você espera um recuo. Se esse recuo acontecer com 3 candles de mesma cor, você pode entrar na superação já do terceiro candle. Certo? Então, você está vendo isso. Aonde que você entra? Aqui. Você já pode colocar uma ordem aqui. Tá? Pode colocar uma ordem aí. É um VBS Lock 3. Tá. Só que você deixou a ordem aí, certo?
certo? Aí o que acontece? O próximo candle, ele ainda está, isso que é importante. O VBS parece simples, mas ele tem vários detalhes, tá? É outro setup lotado de detalhes. Por quê? Porque assim, é um recuo tendência de alta, repique. Tá, mas 3 candles, então não pode ter um candle no meio aqui de outra cor. Tudo bem, aí você coloca a entrada aqui, tá? E depois? Tá? E depois? Bom, você não teve esse candle aqui também, esse candle também não é um candle de recuo? Tá. Esse candle está acima da 8? Tá. Então, ao invés de você deixar a ordem lá, você coloca ela aqui, você baixa um pouquinho. Pode fazer isso? Claro, você não está a favor da tendência? Dá para fazer. É um recuo numa tendência de alta, não é? Sim. Aí você vai me perguntar, Sena, mas e se ele fosse verde, daria para entrar também? Sim. Por quê? Porque os 3 já apareceram vermelhos, então o próximo, mesmo se for verde, também dá entrada. Uhum. A entrada está acima da 8? Tá. Está. Então tá de boa. A entrada está acima da 8 e a 20 está a favor do movimento, então dá para entrar. Então observa. O VBS e o VSS anulam uma localização contra ele? Não. Outro setup que precisa estar com a média alinhada à tendência. A localização precisa estar alinhada à tendência. Tá? Eu não posso ter a 20 inclinada para baixo. Na DBI e na RBI, eu posso. No VBS, no VSS, eu não posso. Visto isso, você já sabe que a DBI e a RBI têm um poder maior do que o VBS e o VSS. Visto isso, você sabe que quais são os setups mais poderosos? Clearing Bull, todos que não, a média não faz diferença. Clearing Bull, Martin Bull, poder das duplas, NRB e DBI. Por quê? Porque a média não faz diferença. Nesse, a média faz diferença. Tá? Então ela precisa estar alinhada. Então não existe VBS em localização 2 de venda. Ele tem que estar ou em lock 3 ou em lock 1 de compra. Tá? Ele não vai estar contra a 20 também. Certo? Ele não vai estar contra a 20. Certo? Assim, tem muitos detalhes ainda. Tá? Tem muitos detalhes. Esses são apenas os detalhezinhos dele aí, iniciais. Certo? Primeiro só os detalhes iniciais. Você tem que ficar muito atento nesse cara aí. Você tem que ficar muito atento nesse cara aí, porque a qualidade dele varia de uma hora para outra, assim, ó, no estalar de dedos, e você passa desapercebido. A qualidade muda, assim, ó, você bobeou, a qualidade muda, em termos de você pode entrar maior. A qualidade muda, assim, absurdamente. A qualidade muda aí absurdamente. Preste bem atenção nisso. E esse é o detalhe todo. Eu falei, ó. Se você tiver, isso aqui já é um VBS, você já pode entrar na compra dele aqui. Só que a qualidade desse aí, além de ser lock 3, a qualidade desse aí é baixa. Não é muito boa essa qualidade aí, se você entrasse aí. O fato de você ter esse candle aqui, ó, aumenta demais a qualidade dele. Você sabe por quê? Porque os melhores VBS e VSS, o candle de acionamento é uma BT e no VSS é uma TP. Essa é a diferença.
Então, como às vezes o terceiro candle que você vai entrar não é de BT ou TT, você vai entrar menor. Na hora que aparece um de BT, além de você mudar, você tem que aumentar a mão aqui, porque esse aqui é mais válido do que o outro. Então, se acionasse daqui, ele chama qualidade. Se acionasse daqui, ele tem outra. Então, o acionamento, esse aqui, apesar de ele ter ido, a qualidade dele não é muito grande, não. Não é muito grande, não, porque o acionamento dele aconteceu num candle normal. O acionamento aconteceu num candle normal. A qualidade dele é muito alta, não. Tá? A qualidade dele não é muito alta. Agora, Mesmo vamos segurando na 200 aí, mestre? a 200 ajudou. Mas eu não entraria pesado aqui, não. Mesmo se fosse a favor da tendência. Tá. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Quando que eu entro num VBS, num VSS com a minha mão grande? Dá para entrar com a mão grande? Dá. Mas tem que seguir um sério de critérios. Primeiro, tem que estar a favor do macro. Só para começar. Tá? Tem que estar a favor do macro. Certo? Na verdade, vocês me consertam se eu falei alguma coisa errada. Na verdade, em nenhum momento, independente do setup, eu vou entrar com a minha mão máxima se não tiver a favor do macro. Isso está consolidado aqui para mim. Tá? Se não tiver a favor do macro, não entro com a minha mão grande ou máxima. Não vou entrar com a mão grande aí. Em nenhum momento, qualquer setup que seja. Ponto final. Tá? Ponto final. Agora, tem momentos que, mesmo a favor das duas tendências, eu não vou entrar máximo? Tem muitos. Um deles é esse aqui. Tá? Eu vou entrar... eu não gosto de entrar nem médio aqui. Na verdade, melhorando. Tem momentos que, mesmo a favor do macro, eu entro pequeno. Mesmo a favor das duas tendências, eu entro pequeno? Tem. Um VBS desse, mesmo a favor das duas tendências, ele é fraco. Eu não gosto dele. Olha que coisa. O VBS, definitivamente, dependendo da situação dele, ele é um setup super fraco. Então se eu entro pequeno a favor das duas tendências nesse aqui, no meio da média eu não entro. E contra o macro, a menos ainda. Então, o que o VBS e o VSS tem que fazer para eu, a favor do macro, entrar com a minha mão máxima? Estar em lock 1 e ainda tem que ter um candle de BT ou TT se for o VSS. BT no VBS e VSS TT. Então, vamos colocar essa situação. Isso que deixa o VBS e o VSS mais complexo. Então, por exemplo, se essa situação aqui eu colocar macro, eu tenho muita resistência para VBS e VSS, tá? Eu tenho que entrar aí quando está muito bom. Se eu colocar macro baixista, mas o candle aqui, ó, eu vou entrar pequeno. Por causa desse candle aqui. Pequeno. O candle, então, é indispensável para minha mão no VBS VSS. É indispensável. O candle que ele significa mais do que a própria, às vezes, localização. Se fosse... E vamos mudar. Se for o macro baixista, eu entro com a minha mão pequena. Nesse aí. Tá? Eu entro com a minha mão pequena. Se eu entro com a mão pequena com o macro a favor, você acha que eu vou entrar com o macro lateral? Dessa forma? De forma nenhuma, nunca. Vai. E com o macro ao contrário, menos ainda, né? Menos ainda. Tá? Então, o candle de entrada tem uma significância enorme para o meu VBS e o VSS. Assim, gigante.
Gigante. Tá? É absurda. A questão do candle é absurda. Tá? É absurdo. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma tendência de alta já, está acima da média, ele recua 3 candles. Localização 1. Olha o candle aqui, ó. Candle normal. Eu vou entrar pequeno, mesmo a favor do macro. Não quero saber. Não quero saber. Agora tem uma BT aqui. Aí eu entro pesado. Quer dizer, muda de uma hora para outra. A minha vontade de VBS, VSS muda de uma hora para outra. Inclusive, esse VBS, VSS está meio errado, porque a média está inclinada um pouquinho para baixo aqui, né? Ela tem que estar a favor do movimento. Então, o meu apetite... Peraí. O meu apetite para o risco... O meu apetite para o risco em um VBS e um VSS, no geral, é baixo. Falando assim de cara. Quando que ele aumenta? Quando que ele aumenta? Então, assim, no geral, a Senna tá aparecendo um VBS e VSS. O meu apetite, o meu apetite para o risco é baixo dele. Tipo assim, eu não sou chegado a esse setup. Naturalmente. Porém, o meu apetite ele muda de um 8 para 80 de uma vez. Como? Duas possibilidades. A primeira possibilidade é o candle de entrada torna-se uma BT ou uma TT. Uma BT no VBS, uma TT no VSS. Então ele muda exponencialmente. Tá? Por quê? Então, eu tô nessa ordem, tô olhando essa ordem aqui, ó. Eu tô olhando essa possibilidade. Esse aqui, o meu apetite para o risco é baixíssimo. Mesmo a favor das duas tendências, é baixíssimo isso aqui. Agora, na hora que não acionou aqui, vem um outro de BT, ele muda assim exponencialmente, assim, do nada, começa a assim, me interessar do nada. Então, isso é muito rápido. Você tem que ser muito rápido para entender a sua mente, para mudar a sua mente de 8 para 80 de uma vez. Muito rápida. Muito rápida. Tá? Então, eu considero essa situação aqui bem difícil. Não é muito simples. Não é muito simples. Agora, tem uma outra situação bem mais fácil, que aí você nem... A situação bem mais fácil são essas aqui, ó. Aí você já está com apetite ao risco muito alto. E acontece muito por VBS. Quando que é? É quando existe uma congruência, uma confluência de setups. O que é uma confluência? Qual que é a diferença? Por que eu gosto de explicar a confluência com VBS? Porque o VBS é o ativo que mais aparece em confluências que você tem. São dois setups ao mesmo tempo, às vezes até 3 setups ao mesmo tempo, não é pirâmide. Pirâmide é adição. Confluência, congruência, confluência é 2 setups juntos. Esse setup, isso aqui é um VBS, mas também é um gift e também uma house. E aparece muito. Aparece demais, mas demais mesmo. Veja bem, por que é um VBS? Você não tem uma tendência de alta? Não recuaram 3 candles? Então você tem uma entrada. Observe que a entrada ela poderia ser feita aqui. Mesmo se ela fosse aqui, ela já estaria boa, porque seria um gift e seria um VBS, certo? Certo. Então já seriam 2. Então, meu apetite ao risco já estaria alto, indiferente do candle que estivesse aqui do VBS. Agora, na hora que ele bate na 20, ele é outro ainda. Quer dizer, o VBS vai ser acionado aqui, quer dizer, é VBS, House e Gift ao mesmo tempo. O meu apetite está lá em cima. Um candle bonito ainda, um candle com uma... Um candle bonito, quer dizer, isso aqui é vale, quando ela estava lá em cima. O meu apetite ao risco está elevadíssimo. O apetite ao risco está elevadíssimo. Então, assim, se você quiser entender, assim, isso aqui, o meu apetite é lá embaixo, cara. Apesar de ter ido, o meu apetite ao risco é lá embaixo, cara. Eu não entro em nenhuma dessas operações, nenhuma dessas. Apesar de ter ido, eu não entro. Essas operações eu não entro. Meu apetite ao risco dessas operações está lá embaixo, cara. Aonde, na verdade, eu estaria nessa operação? Eu já estaria aqui, né?
Eu nem precisava dessa, que eu estaria aqui, nessa RBI aqui de Lock 1. Lock 1 não, mas é uma RBI aqui perto da 20. Meu apetite ao risco já estaria aqui, eu já estaria entrado aqui, né? Então eu já teria pego aqui, não precisava desse negócio lá em cima. Pode perguntar, Matheus. Mestre, minha dúvida é a seguinte, uma pequena inclinação na média móvel de 20 já garante uma tendência pré-definida? Já. Tá, né? Já pode considerar isso. Beleza, valeu. E o importante é na hora do acionamento do seu setup. Tá. O importante é o acionamento do seu setup. Tá? Valeu. O acionamento do seu setup. Então, assim, olha só. Aqui dá para entrar? Se no stop... Se aqui você vê que o stop não está tão grande assim, dá, porque são 2 setups em um. Você tem um VBS e tem um gift acontecendo. Tranquilo. Você não precisa nem do candle aqui bonitinho, que era o verde, mas o vermelho já daria. Então, se você tivesse o acionamento no vermelho, você já poderia fazer. Porque o apetite ao risco tem... Você tem a sua... Apesar de, assim, eu não entrar com a mão máxima que está longe da 20. Mas você tem um certo apetite porque são 2 setups em um. Pronto. Mas, assim, um VBS normal, do jeito que eu estou ensinando para vocês, meu apetite ao risco é baixo. Meu apetite ao risco é bem baixo. Então, assim, olha como é que muda exponencialmente. De uma hora para outra. Muda exponencialmente. Ó. Tá? Isso tem que ficar muito atento. Isso aqui não é simples. Você tem que ter prática. Para as ações, a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Então, olha lá. Você está vendo isso aqui. Tá? Isso é um VSS. Meu apetite ao risco aqui é baixo. Mesmo a favor das 2 tendências, é baixo. Nada. Agora, na hora que ele faz isso, aumenta muito. Olha como é que aumenta aqui, ó. Aumenta absurdo. E vira gift também ali. Mas... Entraria ali quase junto ali. Quase no mesmo lugar. Mestre, essa congruência de setups vai influenciar também em relação a gente poder ir contra o macro? Não, nada a ver, né? Vai. Vai? Igual a pirâmide, vai. Ah, tá. Boa. Não tinha falado sobre isso. Boa. Se você tiver uma pirâmide, você pode entrar contra o macro. Na segunda entrada, né? Agora, a congruência, se tiver uma congruência contra o macro, vale a pena entrar pequeno. Beleza. Porque são 2 setups em um. Vale a pena, fortifica. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado é para você não forçar uma coisa onde não existe. Toma cuidado. Às vezes a pessoa quer operar contra o macro ali e está forçando uma congruência que não existe. Está forçando uma pirâmide que não existe. Cuidado, só toma cuidado com isso. Tá? Aqui, na página 319, é um belo exemplo do que eu sempre expliquei a vocês. Não se desespere. Meu Deus, é um VSS no meio da média. Não entre. Não está autorizado. Espera que depois vai aparecer alguma coisa. Tem um poder das duplas aqui, ó. É porque esse cara está atrapalhando. Tem um poder das duplas aqui, ó. Você entra com a mão cheiona aqui, ó. Blue. Você não precisava ter entrado no VSS. O risco estava alto aqui. Aqui já não está mais. A variação de risco, pessoal, de percepção de risco, ela varia muito rápido, assim. Você tem que seguir aquele plano. Aquilo que eu disse a vocês. Você, inclusive, está fazendo a mentoria porque você gosta do que eu ensino e você acredita em mim. Acredita em mim. Você não precisa fazer mais teste. Eu já fiz para você. Eu já perdi para você. Então, você não precisa, vamos dizer assim, fazer mais. Será que aqui funciona? Será que... Você não precisa fazer. Eu já perdi para você. Não tem necessidade de você perder. Tá? Eu já perdi para você. Então, assim, confie. Tá no meio, não entre. Mas tá caindo. Espera, às vezes vai aparecer outro. Nem sempre aparece, mas às vezes vai aparecer. E aí você entra depois.
Qual que é a diferença? Quem entrou no VSS deu certo? Deu, mas amanhã ele vai perder, porque amanhã ele vai ser estopado com esse aqui. Tá? Qual que é a diferença entre esse aqui? Quantos pontos aí no dólar? 5? Aqui, mais ou menos? 5? 6? Qual que é a diferença? Isso. A principal diferença que eu vejo, na verdade, é o calor que o cara tomou ao entrar errado ali. É verdade. Aqui. Aí dá pra entrar até como M20 Haltz aí, não dá, mestre? Tá meio embolada, né? Mas o poder das duplas aí, vai. Esse poder das duplas aí, ele não toma calor nenhum. Já o VSS entrou errado lá, ó. Quase tomou um stop só para depois... E a gente pegava outra congruência de setups, que é a poder da duplas com M20 Haltz aí, ó. Se quiser forçar um pouquinho, mas eu considero só um poder das duplas aí, porque eu consideraria a Haltz, eu gosto da sim, né, que eu já ensinei para vocês. A Haltz seria direto lá de baixo, aqui, ó. Ela não seria meio congestionada, ela viria desse jeito aqui, seria a Haltz dessa forma aqui, ó. Olha lá. Aqui seria a Haltz, né? Não depois, ela não embolaria aqui depois, entendeu? Não fazia essa volta toda. Tá? Então, assim, tem que tomar um cuidado aí, tá? Tomar cuidado, tem que ter paciência, tá? Tem que tomar cuidado, tem que ter paciência. Na dúvida, deixa passar, né, mestre? Na dúvida, deixa passar. Aqui, inclusive, esse slide tem um exemplo maravilhoso de um stop que o pessoal coloca errado, ó. Eu já ensinei isso para vocês, mas é bom recapitular. Ó. O stop do Bull 180 não é da barra, é do conjunto. Não é da barra, é do conjunto. Então, essa entrada de Bull 180, qual que é o conjunto? Ele não engolfou essa barra vermelha aqui? O stop não é no barra verde, o stop é na barra vermelha. Abaixo da barra vermelha. Na verde ele tomava stop ali. Na verde ele tomaria stop aqui, ó. Show? Olha lá. É no conjunto. Não é na barra verde. Não, na barra que aciona. Se a barra que aciona é maior do que a outra, beleza. Mas se ela não é no conjunto, isso aqui evita o cara de ser estopado aqui, ó. Esse aqui ganhou dinheiro. Olha a diferença, cara. E pior ainda, né? E pior ainda, aqui dá outro Bull 180. Aqui você está diante de uma pirâmide operacional, né? 2 Bulls. E quando você tem uma pirâmide, aproveitando, e quando você tem uma pirâmide operacional de 2 setups, eu chamo setups, setups do mesmo naipe. Como se fosse uma carta, né, de baralho, setups do mesmo naipe. Isso aqui tem um poder gigantesco, isso aqui. Eu vi uma dessas, eu vi uma pirâmide, 2 setups do mesmo naipe, eu vi um stop no ano até agora. Caramba. Esses detalhes valem muito a pena a gente consolidar mesmo. Agora procura uma pirâmide de 2 setups do mesmo naipe, 2 bulls. 2 RBTOs. Procura isso. Pra você ver. Muito difícil aparecer. Quando aparece... Agora eu vou te dar um detalhe. Sabe quando é comum de aparecer? Qual que é a maior... Qual que é a época do ano que aparece com mais frequência 2 setups do mesmo naipe? Março. Março eu tô de olho em 2 setups do mesmo naipe. O detalhe. Caramba, cara. Essa vai anotar aqui. Eu dependo disso aí para pegar março. Março eu enfio o pau aí nos 2 setups do mesmo naipe. Aparece uns 5 aí no mês. E eles me garantem metade, às vezes, dos meus ganhos no mês. Tem esse detalhezinho aí. No mês que não é muito bom. Março não é um mês muito bom, não. Não é um mês muito tranquilo, não. Então esse detalhe faz diferença num mês que não é tão bom, né, Cê? Faz. Assim como outubro, novembro e dezembro, que nós estamos agora, eles são meses, acabam sendo meses um pouco mais curtos pelo número de feriados que ele tem, concorda?
Olha o tanto de feriado que a gente muito tem. feriado. O que acontece? Como que eu aumento o meu Feriado. O que acontece? Como que eu aumento o meu ganha-pão? Com swings. Por quê? Outubro, novembro, dezembro é a melhor época para fazer swing no mercado brasileiro. Então, eu sei que no day trade não vai dar tanto dinheiro, eu vou no swing junto para poder aumentar minha renda. Interessante, hein? Certo? Para poder aumentar minha renda. Tanto é que eu já fiz no índice. Já comecei. Já ganhei dinheiro nele. Vai me ajudar. Porque o day trade no momento não tá a maravilha. Tá a maravilha. Não tá aquela maravilha. Certo? E assim, vai ser muito picado. Vai ser muito picado, porque nós temos... agora em outubro nós não temos mais feriado, mas em novembro já tem finados, tem proclamação da República, que é o dia 15, tem Sim. consciência negra em São Paulo, que a Bolsa fecha, que é a terceira segunda-feira de novembro, dia 20, eu acho que a consciência negra, a Bolsa não trabalha. Então, assim, só em novembro já estão 3 feriados. Só em novembro a Bolsa não vai trabalhar 3 dias. Quer dizer, isso afeta o rendimento seu. Sim, Tá? com certeza. E como é que você vai contrabalançar disso? Contrabalançar de outras formas. Então tem todos esses detalhezinhos, assim. Não dá para falar todos na mentoria. Eu vou falando também na Masterclass também alguns detalhes, né? Falo aqui com vocês, certo? Eu vou falando. Vocês vão pegando e vão fazendo a coisa. Mas interessante que um complementa o outro, né? A mentoria, a Masterclass complementa a mentoria. Quem faz a mentoria e faz a Masterclass acabam sendo os meus melhores alunos, né? Verdade, porque já vão junto, né? Então fica até mais fácil. Né? Fica até mais fácil aí. Tem gente que só entra na Masterclass, por exemplo, né? E aí pega o bonde andando, né? Aí já tem que entender de outros detalhes, assim. Quem não faz a mentoria não recebe essas explicações, porque não tem jeito de eu explicar na Masterclass, isso que eu estou explicando para vocês desse jeito. Pô. Então... o ideal é a mentoria aqui, depois ir lá para a Masterclass, colocar em prática, né? Isso é verdade. Normalmente é isso. Tem pessoas que vão só com a Masterclass, mas a maioria não. A maioria com a mentoria é muito mais fácil. Tá? Aqui, mesmo assim, ó, olha que situação interessante, ó. Página 320. Olha que situação interessante. Tá? Eu até coloquei média qualidade, mas olha que situação interessante aqui. Tem algum candle de BT aqui? Não. Não. Qual que foi o VBS sendo acionado no vermelho ou no verde? Não faz nenhuma diferença. Ou faz? Não. Isso aqui é uma Martin? Essa verde? Essa estrutura, a estrutura de Martin? Assim tá aparecendo. A gente não sabe, né? Depende disso aqui, né? Depende do topo lá, né? Do topo lá, né? Se esse for tipo um topo do dia, não vai ser uma Martin, concorda comigo? Concordo. Vai ser então é o seguinte, se isso realmente for somente um VBS, mesmo ele tendo a média de 20 inclinada para cima, o candle de reversão aqui, a ABT aqui, fez diferença. Fez falta aqui, viu? Fez falta. Fez falta. Eu garanto para você que fez falta. Então... Mas aproveitando aquele exemplo ali mesmo, no caso, o stop dessa entrada ali, não poderia botar na barra verde, vendo que ela foi uma barra de reversão, não, né? Tem que ser na vermelha mesmo, né? Tem que ser... Qual que é o candle que acionou? Não foi o verde? Foi. Qual que é o candle anterior, o verde, não é o vermelho? Isso. Esse vermelho está abaixo da 20, não é? Então você coloca isso é stop técnico aqui. Você só vai colocar aqui, vai. E mesmo assim seria ser arrebentado, né? Eu falo que ela formou 2 barras de reversão no caso, mesmo assim o stop era lá embaixo, né? Aqui? Isso aqui? Não, tô falando a barra verde e depois fez tipo uma NRB feiosa aí, eu botaria o stop embaixo dessa barra verde que já foi de reversão, não pode, né?
Mas cara, tá, beleza. E o que impede de ele fazer isso aqui, ó, por exemplo? Ó? O que impede? Isso aí seria ser, vamos dizer assim, ser mexendo demais na operação. Tá, o acionamento foi assim. Quando ele acionou, ele não estava assim, né? O acionamento foi assim. Agora, o que impede de ele fazer isso aqui novamente, aqui, ó? O que impede? Com a 20 inclinada para cima. Nada. Tá certo. Beleza. Então tomar cuidado um pouco com a leitura para não ficar lendo eu não fico lendo candle a candle, candle a candle, não. Isso é muito comum de quem vem do Oliver direto, tem pessoas que vêm do Oliver direto. Aí, para mim, essa leitura de candle a candle, eu não fico lendo candle a candle, não. Se eu ficar lendo de candle a candle, inclusive, a minha ansiedade vai aumentar, tá? Eu vou diminuir meus resultados. A minha ansiedade vai aumentar. Se eu ficar lendo de candle a candle. Acaba saindo ele não vai de boa, não. Ele não É. vai de boa, não. Muito difícil uma operação, você entra na operação, a operação disparar a seu favor. Não vai de boa. Tá? Não vai de boa. Tá? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Aqui, ó. Aqui é um VSS. Por que é um VSS aqui? Observe. O VSS é quase um bear aqui, né? Porque 3 candles de repique, bate na 20. Se ele perder, ele perde a 8 e a 20 aqui, ó. Pode ser rompido aqui. Agora me pergunta, qual que é o meu apetite para o risco aqui? É baixo. Se ele estiver a favor, mesmo a favor das duas tendências, o meu apetite para o risco aqui é baixo, cara. Baixo. Não é alto, não. Eu vou, mas é baixo. Eu não vou com vontade. Não vou com vontade porque tem muito stop. Dá muito stop. Eu não vou com aquela vontade. Tá? Eu não vou com aquela vontade. Certo? Então, quais... É aquilo que eu falei com vocês. Repito para ficar bem gravado aí para vocês. Bem claro, né? Qual que é o meu gosto realmente... Aqui, ó. Qual que é o meu gosto realmente para entrar num VBS? Tá? Ou ele é uma convergência de setups, ou ele tem o candle de acionamento como uma BT, se for VBS, como uma TT, se for VSS. Ponto final. Para simplificar. Então, eu vejo VBS acontecendo, VSS acontecendo, mas meu apetite ao risco é baixo para esse setup. Porque ele dá muito stop. Quando ele não tem o candle de acionamento com uma TT ou uma BT. Ou uma convergência. Pronto. Na convergência, o meu desinteresse para interesse, ele muda completamente. Eu vou de 8 para 80 num piscar de olhos. E se o candle for de reversão também, o candle for de BT ou TT, a minha vontade também ela muda num piscar de olhos. O meu apetite muda num piscar de olhos. Tem que ser rápido para pegar. Certo? A diferença muda, a diferença é grande. Grande. Certo? Grande. Ok? Lembrando, agora, às vezes ele dá certo. Sim, muitas vezes ele dá. Eu não vejo isso aqui como uma convergência. Isso aqui não é uma RBTO. Por quê? Porque esse candle já tomou ela toda já. Isso aqui não é RBTO para mim. Isso aqui é somente um VBS. Pronto. Ele vai? Vai. Ele está em lock 1, aí se estiver a favor da tendência, eu vou com ele. Só que eu vou leve. Mesmo se ele explodir aqui, infelizmente, eu tô leve nele aí. Eu não tô pesado. Sabe o que eu ainda não entendi muito bem, né, nesse setup? É onde fica o stop inicial. O candle anterior da estrutura, do movimento. Vamos dizer assim, aqui, por exemplo, você teve uma tendência de alta. Tá. Certo. Qual foi o candle de acionamento? Não foi esse verde ou vermelho, mesmo ponto? Qual que é o primeiro candle com mínima inferior ao acionamento que você fez? Tá. Não é esse aqui? Esse aí. Então, esse é o stop. Tá.
Se o candle de acionamento for mais para baixo do que o terceiro candle, fica nele, né, mestre? Igual esse exemplo aí, que o candle verde está mais abaixo. Rapaz, se o candle de acionamento for muito mais para baixo, vai estar entre as médias. Exato. Na maioria das vezes. Não, mas o final dele. Como que você quer? Você quer uma situação como essa aqui, ó? Uma tail grandona. Isso. Pronto, o stop é aí onde tá, né? Não. O stop é no outro. Tem que seguir a regra. O stop, se você onde está, você está estopando num candle só. Eu não quero que você stope num candle só. Eu quero que você stope no primeiro candle com mínima inferior ao candle que você está entrando. É isso que eu quero que você faça. Ah, entendi. Pô. Entendeu? Entendi. Só puxar para trás ali, ver o candle mais abaixo e botar o stop. Entendi. Isso. Beleza. Pô, agora ficou claríssimo. Tá. E o VSS do mesmo jeito. VSS do mesmo jeito aqui, ó. Aonde que estaria? Então, olha aqui, a entrada aqui, ó. Esse slide está meio fraco, né? Porque esse slide é bem antigão aí. A entrada foi aqui, não foi? Qual que é o primeiro candle com máxima superior ao candle de entrada? A barra elefante que está cortando a 200. Isso. Beleza. É aí que eu quero. Stop tá aí. Tá bom. Valeu, mestre. Tá. Show. Stop tá aí. Entendido. Por quê? Porque aqui você libera da volatilidade. Ele pode fazer um movimento aqui com você, ó, e cair. Uhum. Ele faz um movimentozinho ali e continua caindo. Ele faz um violinozinho ali e cai. Isso é para tentar diminuir a incidência de violinos. Tá. Diminuir a incidência dos violinos aí. Tá? Aqui, por exemplo, eu vi uma... outra coisa. Olha a situação interessante. Olha lá. Olha a situação interessante. Então, vamos pegar aqui para definir meus VBS. Ó. VBS que esteja a favor das duas tendências. Eu entro. Tá? Normal, eu vou entrar aí pequeno no VBS. Uhum. O VBS só vai me chamar atenção quando ele tiver um candle de BT ou no caso VSS-TT. Tá? Tudo bem. O que acontece? O que me chama muita atenção, normalmente o VBS, acontece muitas convergências com o VBS, quer dizer, 2 setups em um. Agora, tem uma coisa que eu não falei ainda. Muita pirâmide. O primeiro setup é o VBS. Muita pirâmide, o primeiro setup é o VBS. Aqui é uma pirâmide. VBS, isso aqui é um gift. Olha a barrinha elefante aqui, o recuo de 50%. Isso é um gift. Então, quando você está no VBS e o VBS é mais fraco, o que você tem que ficar atento é na pirâmide. Então, por exemplo, se você tiver um VBS contra o macro, que eu não entro, ele me chama atenção não para eu entrar nele. Ele me chama atenção que pode ter uma pirâmide, porque muitas vezes a pirâmide acontece por causa do VBS inicial. Você sente que tudo influencia, como você tem que saber muito mesmo? Você tem que saber muito, cara. Com certeza. Você não pode saber pouco, você tem que saber muito. Tá? Tem que saber muito, é muito mesmo. Hein? Pensa, você está operando aqui contra os fundos. Tá? Que tem gente aí estudando isso dia e noite. E você acha que estudando o tiquinho aqui, não sabendo, você vai conseguir ser lucrativo? Como é que você vai fazer saber isso, cara? Então você tem que ir para cima com muita vontade mesmo. Senão vira um jogo. Tem que ir para cima com muita vontade, com muita tranquilidade, muita vontade mesmo. Tá?
Muita vontade. Você tem que estudar pra caramba mesmo. E ir batendo cabeça e perguntando e ir pra frente. Certo? Ir pra frente. E eu tô te dando o caminho. Veja, os vídeos estão gravados, você deve estar upando o vídeo aí, ele está gravado aí, puxa ele, reveja, veja umas 5 vezes cada vídeo aí, até você entender. Não entendeu? Põe ali a dúvida, que eu respondo para você ali. Durante um mês eu vou respondendo aí para você, coloca a dúvida ali.